Olá, nesta quinta-feira, o Unesp Notícias fala de saúde e de educação. Ao vivo no estúdio, orientações para você que vai prestar o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, com o professor Guaraci Rocha. E mais! Lei de cotas facilita o acesso de estudantes a universidades públicas. A nova lei de reserva de vagas para universidades federais já vale para o vestibular 2013. E na Semana do Idoso, atividade de ginástica ajuda a manter a saúde em dia. A estação de tratamento de esgoto de Bauru finalmente pode sair. A Prefeitura cadastrou ontem no governo federal o projeto para a construção. O custo estimado da obra é de 118 milhões de reais. A proposta prevê 3 módulos, que vão tratar o esgoto de 375 mil habitantes. O objetivo da Prefeitura é conseguir os recursos a fundo perdido, ou seja, sem a necessidade de pagamento futuro. Agora, o projeto precisa ser aprovado para que, então, o dinheiro seja liberado. A proposta passa pelo Ministério das Cidades e pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O assunto é greve dos bancários. Todos os bancos privados e o Banco do Brasil encerraram hoje a paralisação. Já a Caixa Econômica Federal continua em greve por tempo indeterminado. Agora a gente fala de um assunto bem mais leve. Já ouviu falar em Lian Kun? É um tipo de ginástica que previne e trata dores no corpo. Aqui em Bauru tem até uma turma só para idosos. Olhinhos puxados, música lenta, movimentos graciosos. Ficou fácil perceber que a técnica é oriental. O Lian Kun é chinês e é praticado aqui no Ocidente. Em Bauru, um grupo de senhoras aprende os movimentos para espantar as dores e manter o astral em alta. São exercícios que ajudam a prevenir problemas na musculatura e nas articulações. Geralmente mexe com o corpo inteiro. O Lian Kun é dividido em 3 partes. A primeira parte trabalha o sistema muscular, então a gente trabalha músculo. Essa atividade que está sendo filmada agora é a parte 2, que trabalha e previne doenças nas articulações, tendinites, bursites e tal. A terceira parte é a parte que trabalha o sistema respiratório, então trabalha respiração, bronquites, asmas. A técnica foi desenvolvida nos anos 80 por um médico chinês. Preocupado com a vida moderna que fazia as pessoas ficarem muito sedentárias, ele pensou numa série de exercícios que ajudasse os praticantes a se movimentarem e a ter mais qualidade de vida. 1 ano e meio dessa técnica chinesa trouxe alívio à Vera Lúcia. Hoje está aposentada, mas os 27 anos de trabalho como datilógrafa deram a ela dores nas juntas dos dedos. O Lian Kun ajudou a diminuir esse desconforto. Já melhorou bastante, porque eu tinha muitas dores, principalmente nas costas, nas juntas. Então, assim, não preciso tomar remédio, por exemplo, né? O exercício ajuda muito nisso. Apesar da turma de senhoras, a técnica é indicada para qualquer pessoa adulta. Uma terapia corporal que auxilia no combate dos males da nossa vida moderna, tecnológica e preguiçosa. No dia 7 de outubro, os 248 mil eleitores de Bauru escolhem os próximos governantes da cidade. As urnas que serão usadas passam pelos preparativos finais. Nesta semana, as urnas eletrônicas recebem, por meio de arquivos digitais, a relação de eleitores, partidos, coligações, além dos nomes e fotos dos candidatos. A máquina recebe ainda uma mídia preparada para receber os resultados, que será retirada ao final da votação. E esse processo é seguro. A segurança do processo de votação ele é garantido por todas as auditorias que são realizadas, tanto no Tribunal Superior Eleitoral, como no Tribunal Regional de São Paulo e nas zonas eleitorais, como também todos os dados que são codificados para a utilização nas urnas eletrônicas. Após receberem estas informações, os equipamentos são testados e lacrados. No dia 7 de outubro, serão utilizadas 684 urnas em Bauru, tanto para votação quanto para justificativa de voto.
E olha só, terminou hoje o prazo para tirar a segunda via do título de eleitor. Se você não conseguiu ir até um cartório, não se preocupe. É possível votar apresentando um documento com foto, vale o RG ou a carteira de motorista. Se você não sabe o número da seção onde vota, acesse o site do TSE. Veja agora quais são os compromissos de campanha dos candidatos a prefeito de Bauru. Chiara Ranieri, do Democratas, faz uma reunião hoje às 19h com moradores de bairros da cidade. Clodoaldo Gazeta, do PV, grava programa eleitoral para a televisão logo mais às 20h. Rodrigo Agostinho, do PMDB, participa de um comício às 20h na Vila Industrial. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou compromissos de campanha. Ainda hoje vamos falar sobre o ENAD com o professor Guaraci Rocha. Participe da entrevista. E você vai saber mais sobre a lei de cotas. Voltamos já! A Indurb publicou hoje no Diário Oficial do município um edital de licitação para contratar empresa especializada em engenharia de trânsito. O objetivo é remodelar o transporte público em Bauru com a criação de um plano de transporte coletivo. O estudo deve custar R$ 950 mil. A empresa que vencer a concorrência pública deve elaborar um estudo técnico das linhas de ônibus e implantar as novidades. Ainda sobre transporte, mais de 500 mil donos de carros com placas final 5 e 6 devem receber nos próximos dias a notificação de que têm dívidas de IPVA entre os anos de 2007 e 2012. Além da notificação, os motoristas vão receber uma carta informando os valores devidos acrescidos de juros. Quem não efetuar o pagamento em 30 dias pode ter o nome inscrito na dívida ativa do Estado. E aí, a multa pode aumentar em 100%. Está em busca de um emprego? Veja as oportunidades de hoje. As vagas são do PAT. Nesta quinta-feira, estão disponíveis vagas para auxiliar de depósito, encarregado de estoque, repositor de supermercado, serralheiro, trabalhador rural, gerente de loja, atendente de telemarketing, operador de caixa, assistente administrativo, montador de móveis planejados, vendedor interno de móveis e analista administrativo. Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o PAT de Bauru, que fica na rua Joaquim da Silva Marta, 1139. O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. Esfriou muito nessa madrugada, não é? Os termômetros chegaram a marcar 6,9 graus, a segunda temperatura mais fria do ano. Só perde para o mês de junho, quando fez 6,4. Só que em junho é inverno, né? Veja então os detalhes no mapa. Quinta-feira com tempo aberto na maior parte do estado de São Paulo. Apesar do sol, a presença de uma massa de ar polar mantém as temperaturas baixas, principalmente pela manhã. Bauru segue com sol, mas não o suficiente para esquentar. A temperatura vai continuar bem baixa no início do dia, mas tende a aumentar no período da tarde. Agora a umidade do ar está em 37%. Temos ventos moderados a 25 km por hora, que só aumentam a sensação de frio. No horário mais quente do dia, fez 20 graus. Amanhã, a máxima prevista é de 24 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a temperatura não passa dos 23 graus. E nesse friozinho não tem jeito, a gente acaba comendo mais. E nesta semana, a Unesp de Botucatu promove uma série de palestras e debates sobre qualidade e segurança de alimentos.
A conferência é organizada pelo Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, em parceria com a Universidade de Pádua, na Itália. Até quinta-feira, pesquisadores brasileiros, italianos e espanhóis discutem como a produção mundial de alimentos vai atender o crescente consumo e também formas de melhorar a segurança de alimentos. Quem tem mais informações é a professora Giuseppina Lima, ela é uma das organizadoras do evento. Professora, quais são os maiores desafios para melhorar a qualidade dos alimentos? Bom, existem 1000 desafios, vários desafios, mas acho que a principal preocupação para a produção, manter a qualidade dos alimentos, é pensar desde a produção no campo, no produtor, no agricultor, na parte agropecuária, uma boa pós-colheita, uma boa manutenção da qualidade de vegetais após a colheita, assim como de animais após o abate, mantendo essa qualidade nos supermercados, nas casas, evitando contaminações, a deterioração e a geração de lixo para gerações futuras não terem tanto sofrimento. Esse contato com pesquisadores internacionais, que cenários que eles trazem para discutir aqui no Brasil e qual que é a importância de ter esse contato com gente de outros países? Bom, primeiramente, esse contato com a Universidade de Pádua já vem acontecendo há em torno de 6 anos, com o objetivo de melhorar a internacionalização e mostrar também a nossa universidade lá fora. Muito obrigado. Quem se interessou pelo evento pode ter outras informações pelo site do Instituto de Biociências de Botucatu. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. No próximo bloco, a educação em foco aqui no Unesp Notícias. A gente fala sobre o sistema de cotas das universidades públicas federais e também sobre o ENAD, com o professor Guaraci Rocha. Professores da rede estadual de ensino já podem se inscrever para a atribuição de aulas no próximo ano letivo. A inscrição deve ser feita até o dia 26 de outubro no site da Secretaria Estadual de Educação. A atribuição é voltada a professores concursados que já dão aulas em escolas de ensino fundamental e médio. Falando agora de educação no ensino superior. Universidades federais de todo o país devem reservar metade das vagas para alunos da rede pública. A Lei das Cotas, como é conhecida, foi sancionada há um mês pela presidente Dilma Rousseff. Universidades e institutos federais terão 4 anos para se adequar progressivamente à exigência. Letícia estudou a vida toda na rede pública. Ela prestou vestibular no ano passado, mas não conseguiu entrar numa faculdade. Segundo ela, a quantidade de aulas vagas e a falta de investimentos, tanto na estrutura das escolas quanto nos professores, dificultam o desempenho de alunos de escolas públicas em vestibulares concorridos. Eu acho que o justo seria a meritocracia, realmente. Você estudou, você vai lá e passa. Só que a realidade é muito diferente. Você colocar um aluno de escola pública para competir com um aluno que estudou a vida toda numa escola particular é meio que... não tem nem como comparar, entendeu? Mas agora as chances de Letícia aumentaram. A nova lei de reserva de vagas para universidades federais já vale para o vestibular 2013. A lei de cotas reserva 50% de todas as vagas das 59 universidades federais do país a alunos de escolas públicas, negros, pardos, índios e também aqueles estudantes que tenham renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio. A lei representa uma motivação a mais para os estudantes da rede pública. Ela muda o sistema de mérito. De certa forma, o merecimento do aluno por uma vaga, de forma aberta, ampla para todos, eu acho que é justa. Mas o ideal não seria isso. O ideal seria que a disputa pudesse ser de igual e que a educação básica estivesse em paridade, tanto na rede particular como na rede pública de ensino. Para este professor universitário, as cotas corrigem um problema histórico de desigualdade social. Todos os países que tiveram um problema como dessa natureza, de inclusão de setores sociais marginalizados, adotaram políticas públicas nessa direção. Então está em sintonia com a política internacional, com a política de direitos humanos e em sintonia com aquilo que a gente acredita ser o mais adequado para o Brasil hoje. Você pensar mecanismos que levem em consideração aspectos econômicos, sociais, mas também o aspecto étnico-racial, que acaba sendo uma linha de corte bastante importante para compreender a situação da exclusão dessa população.
Na Unesp, mesmo sem ter uma política de cotas, entre 40% e 50% dos alunos vêm da escola pública. A universidade opta por não ter reserva de vagas porque acha que isso pode causar desistência dos cursos e ainda comprometer a qualidade da graduação. Não é com esta regra da cota que nós vamos consertar os problemas do ensino médio. O aluno que sabe, ele presta vestibular e passa. Não precisa de cota. Tá? E cota é complicado porque você comete algumas arbitrariedades. O que nós estamos fazendo é dar um cursinho, né, de qualidade, tá certo? Gratuito. Então, o aluno que tem condições, que tem interesse em participar de um cursinho desse para prestar um vestibular numa escola pública, ele vai passar. Na Unesp em Bauru, são oferecidos 3 cursinhos pré-vestibulares: o Princípia, o 1º de Maio e o Ferradura Mirim. Mauro está no 3º ano do ensino médio de uma escola da rede pública e frequenta as aulas do cursinho 1º de Maio. Para ele, a lei de cotas resolve a situação a curto prazo, mas não acaba com o problema. Eles deveriam, primeiro, melhorar o sistema de ensino na escola pública para depois colocar uma lei assim. Bom, a gente acabou de mostrar que um dos argumentos levantados, tanto contra quanto a favor das leis das cotas, é a qualidade do ensino superior. E o principal instrumento do governo federal para mensurar essa qualidade é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Os alunos de comunicação social fazem o ENAD neste ano. E para debater esse sistema, a Unesp em Bauru vai realizar hoje e amanhã o Fórum ENAD. Nós recebemos aqui em nosso estúdio o professor que irá comandar o fórum. Ele é membro da Comissão para Estudo de Avaliação do Ensino Superior da Unesp, é o professor Guaraci Rocha. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Professor, o ENAD é o sistema de avaliação mais abrangente do ensino superior? Sim, na verdade, o Brasil tem um enorme sistema de avaliação, não exatamente do ensino, da educação superior de um modo geral, né, que fala-se muito no ENAD, mas na verdade é um componente dos SINAIS. Esse sim, um sistema nacional de avaliação da educação superior. SINAIS. Os SINAIS. E o ENAD é um componente dos SINAIS? É um componente dos SINAIS. Os SINAIS, na verdade, ele vem de uma lei conhecida por Lei dos SINAIS, que é consequência da própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina que cabe à União promover um sistema de avaliação da qualidade dos cursos, do desempenho dos estudantes e das instituições. Daí os SINAIS e um dos componentes dos SINAIS, o ENAD, aos quais os alunos de inúmeros cursos participam. Como funciona o ENAD, professor? O ENAD é uma prova aplicada aos alunos de último ano. Até o ano retrasado era aplicada também aos alunos ingressantes, mas aos alunos de último ano de determinados cursos que naquele ano se submetem a essa prova. Há um revezamento entre os cursos? Há um revezamento entre os cursos. Então, a cada 3 anos, alunos de um mesmo curso se submetem a essa prova, que visa avaliar a qualidade do ensino ministrado naquele curso, naquela instituição, comparando os dados com os dados obtidos de instituições as mais variadas onde o mesmo curso é oferecido. E por que a Unesp participa do ENAD e algumas outras universidades estaduais demoraram a participar do ENAD? A USP, inclusive, nem participa, né, professor? Sim, então, na verdade, a Unesp é uma universidade estadual, claro, e por conta disso nós estamos atrelados ao sistema estadual, ao Conselho Estadual de Educação, que é o nosso órgão regulador. Contudo, o órgão avaliador está no nível federal, o MEC e o INEP, que aplica o ENAD e os SINAIS de um modo geral. Então, na verdade, não é que a Unesp aderiu ao ENAD ou aos SINAIS, ela simplesmente não deixou de participar dos sistemas de avaliação nacional que vem desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, houve uma mudança e a Unesp continuou participando. Exato. Quando da Constituição, em 1988, determinou-se que cabia à União elaborar instrumentos que pudessem avaliar a qualidade do ensino superior. No governo do então Fernando Henrique Cardoso, instituído o PROVAM, na verdade, Exame Nacional de Cursos, que foi alterado por conta da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, resultando nos SINAIS, no qual a Unesp continuou participando. Algumas outras
por sermos do sistema estadual, como a USP e a Unicamp, acharam por bem não participar enquanto não se conhecesse melhor esse sistema. A Unesp continuou participando e opinando e tentando, ao longo do processo, introduzir modificações que achassem necessárias. Como a Unesp participa, os alunos são obrigados a fazerem a prova, né? Os alunos dos cursos determinados para se submeterem à avaliação naquele ano. E se o aluno não fizer a prova, professor, o que acontece? Na verdade, consta da lei dos sinais que participar do ENAD é um componente curricular obrigatório. É como se fosse, digamos assim, uma disciplina, né? Quer dizer, não se forma se não fizer a prova. Exatamente. Contudo, como são as universidades federais que estão mais atreladas, né, à regulamentação federal, isso é válido de modo bastante intenso para as federais e para as estaduais que aderiram ao sistema, que é o caso da Unesp. Então, os nossos alunos participam do ENAD e têm essa participação registrada no seu histórico escolar como um dos elementos da graduação, do curso de graduação que teriam cursado. Mas já houve muito boicote a essa prova, né? Exato. Na verdade, eu não diria exatamente boicote. O que existe são alunos que participam do processo, mas não fazem a prova e não apresentam informações do modo como poderiam. Uma forma de se manifestar contra, né, Guaraci? Na verdade, essa não participação acaba resultando em a universidade e os cursos não terem acesso a dados extremamente ricos que permitem aos cursos fazer um diagnóstico do que está acontecendo no curso. O boicote no nível nacional é bastante pequeno, bastante reduzido, acaba não tendo um significado maior nos dados todos gerados no sistema nacional. Mas um curso em específico que tem alunos boicotando ou entregando a prova em branco ou não prestando as informações adequadas, é um curso que acaba tendo comprometida, digamos assim, né, as informações que poderia ter para fazer um diagnóstico distorcida, correto. Né? Exatamente. Até a sua avaliação. Exatamente. Guaraci, o que é feito com esses dados, então? Na verdade, são gerados relatórios extremamente ricos que são disponibilizados aos diferentes cursos e à população de um modo geral. Esse material está disponível nos sites do MEC e da própria universidade para quem quiser acessar. O que a Unesp faz é fazer com que os coordenadores dos cursos se debrucem sobre esses dados e utilizem esses dados para fazer, como eu disse, um diagnóstico da qualidade do ensino que está sendo ministrado no âmbito de cada curso. Não apenas com o ENAD. Existem outros instrumentos de avaliação aos quais os cursos da Unesp se submetem. Inclusive próprios da Unesp, né? Próprios da Unesp, né? E também por conta do próprio Conselho Estadual de Educação, que nos determina uma série de procedimentos em relação à avaliação dos nossos cursos. Dentre eles, o ENAD, que o Conselho Estadual de Educação agora também está utilizando. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu é que agradeço. Obrigado. O Unesp Notícias termina agora, mas amanhã a gente volta ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.